Oi, pessoal, estamos aqui novamente com mais um episódio do nosso podcast Véio Pode Tudo. Eu, Zeiva Buchmann, Paulo Mosimann, e hoje nós temos um convidado, Edson Militão. O Edson vai nos falar sobre as experiências ao longo da vida dele a respeito do turismo. Ele vai falar um pouco sobre acessibilidade, né, dentro do turismo. Enfim, histórias a serem contadas, histórias divertidas, né, Paulo Mosimann? E ninguém melhor que você para apresentar o nosso convidado de hoje. É isso, minha querida Zeiva, nossos amigos aí do outro lado, com o carinho, acompanhando o nosso podcast, Véio Pode Tudo. Para mim é muito fácil falar de Edson Militão, um jornalista maravilhoso, um dos jornalistas mais experientes do Paraná e do Brasil. Foi um jornalista que atuou na área esportiva, na área cultural, até na área policial, nos meios sociais e políticos. Jornalista especializado em turismo há mais de 23 anos. Muito eclético, com uma paixão cosmopolita fantástica. Isso foi um link facilitando o seu acesso ao jornalismo voltado ao mundo do turismo. Ele participou de muitos eventos internacionais e foi acumulando milhas e bagagens, muitas bagagens e experiências que valem narrativas que vão prender vocês junto conosco nesse podcast. 11 Copas do Mundo. 11 Copas do Mundo é muita coisa. 7 Olimpíadas. Pan-Americanos, Copas América, eliminatórias, Roland Garros, e aí vai. E no curso do bate-papo, o nosso convidado, Edson Militão, vai falar coisas que vocês nem imaginam e principalmente estimular as pessoas de todas as idades que pratiquem o verbo turistar. Turistar é bom, hein? Não é isso, Zé? Com certeza. Edson Militão, é um prazer ter você aqui, com toda essa tua expertise, com todo o teu conhecimento, essa simpatia de pessoa que você é. Então, Edson Militão, queremos que você nos conte. Você começou a viajar por gostar de viajar ou mais porque o lado profissional exigiu isso de você? Primeiro agradecer a você, Zeiva, Paulo, muito obrigado pelo convite. Véio pode tudo, o véio sabe tudo. Talvez a gente esqueça alguma coisa, mas, Zeiva, a tua pergunta foi sobre o início. Eu acho que está no DNA, sabe? Porque eu me lembro assim, desde pequeno, eu começava a ouvir rádios de fora, tal, aquela vontade de sair, de viajar. E eu me lembro que as primeiras viagens que eu fiz de avião foi pela CAN, não era TAM, a CAN, era Correio Aéreo Nacional. Ia lá na base aérea, pegar aquele avião que você vai de lado, assim, ia para o Rio de Janeiro, sabe? Então, era uma coisa assim fascinante para mim sair. Aquele espírito cigano, talvez, de correr, cosmopolita, sei lá, mas sem sair do Brasil. A primeira saída do Brasil não foi para o Paraguai, que normalmente se sai ali, né, para Buenos Aires. A minha primeira saída do Brasil foi para Londres, sabe? Então, na época, hoje é tão tranquilo, né? Mas recue, retroceda no tempo e lembre, numa época que não tinha TV, internet nem falar, você ir para o Rio de Janeiro já era uma coisa extremamente diferente, hábitos, costumes, porque você não via, você não tinha acesso a isso. Agora, quando saía daqui e ia para a Europa, muito mais. E na época que eu fui, em 66, a primeira viagem internacional, era a época das mudanças de comportamento no mundo. Mary Quant, Beatles, cabelo comprido, beatniks e tal. E foi naquela época que eu tive essa iniciativa. Então, a partir daí fluiu. Aquela foi meio assim no peito e na raça. Meio no susto.
E ali Mas começou esse desejo, essa vontade de viajar muito, conhecer. já tinha, né, Zeva? Agora, a partir dali, daí começou a ser mais profissional. Daí as minhas viagens, aquela foi na Copa do Mundo, na verdade, porque o Brasil jogou a Copa do Mundo e o negócio é o seguinte, é que o esporte, as coberturas de futebol, de Olimpíada, foram a motivação. Agora, dentro dessa motivação, no fundo, era aquela vontade de ter um espírito internacionalista, assim, sabe? De abraçar tudo, de culturas diferentes, de hábitos diferentes, talvez até de morar lá. Ah, tá. E aí, cada viagem que você fazia a trabalho, profissionalmente, você buscava esse conhecimento geral da nação que você estava visitando. Eu sempre fico na dúvida, será que foi o esporte que me fez gostar de viajar ou as viagens me levaram ao esporte? Eu acho que as duas coisas, porque eu sempre fui assim apaixonado pelo esporte, pelo futebol em especial, por Copa do Mundo, particularmente, que eu tinha na veia aquilo, acompanhava por rádio e tal, mas a vontade de viajar estava inserida no contexto. Então, a partir dali, encaixou. Trabalhando em rádio, jornal, televisão, os eventos internacionais, fossem eles Olimpíadas, de futebol Copa do Mundo, eles me traziam ou me levavam à vontade de conhecer outras coisas. Então, sempre que eu fui fazer uma cobertura de esporte, eu não ficava atrelado apenas à cobertura. Eu procurava ver o que tinha paralelo àquilo naquele país, naquela cidade, e para me somar, não apenas para reportar para os órgãos que eu trabalhava, mas para meu conhecimento pessoal. Teatro, museus. Olha, shows, eu fui em muitos shows que, quando coincidia, por exemplo, em Paris, assisti em Paris o Aznavour, que eu vi aqui também no Positivo, mas vi lá. Os Beatles eu não vi nos Estados, na Inglaterra, porque na Copa do Mundo 66, eu estava lá em Liverpool, o Brasil jogou em Liverpool, eu fui no The Cavern, mas eles não estavam. Daí eu disse, não, vou assistir esses caras. Daí assisti nos Estados Unidos em 69. Mas quase todos, quando coincidia algum teatro, algum cinema, alguma entrevista fora do contexto. Eu aqui, só para você ter uma ideia, eu cobri uma Copa América aqui, que enquanto estava sendo desenvolvida a Copa América, eles estavam procurando os restos mortais do Che Guevara na Bolívia. A gente estava cobrindo a Copa América em Santa Cruz de la Sierra, e eu fui com o Irundi, eu estava na Gazeta naquela época, nós fomos cobrir, e havia repórteres do mundo inteiro para descobrir, junto com os cubanos, dos legistas cubanos, para descobrir aonde estava o corpo do Che Guevara. Então, nós fomos para fazer isso também, junto com... Fez parte da história. Selva, né? Foi na selva? Não. Ali, o corpo era numa cidadezinha pequena, chamada... um vilarejo. Um vilarejo ali, que a minha memória está tão ruim. E aí a gente aproveitou para fazer uma reportagem eu tenho gravado isso, com o sapateiro, um sapateiro de Santa Cruz, que bateu aquela foto do corpo do Guevara, que está num tanque atrás de um hospital, com o sapateiro, com a enfermeira que deu a injeção no cadáver do Che para manter. Uhum. Então a gente fazia essas coisas paralelas aonde ia, sabe? E isso para mim enriquecia. Claro que via o lado profissional. Eram matérias que a gente mandava também para o jornal, né, na época, independente do esporte. Agora, para o meu deleite, por exemplo, eu fiz muitas coisas assim extremamente agradáveis, né? Você acabou, Edson, viajando bastante a tua vida inteira, né? Mas, digamos assim, depois que você completou 50 anos, de lá para cá,
você fez muitas viagens ainda, né? A Eu- trabalho, profissionalmente ou por lazer. A gente sempre busca dicas justamente para essas pessoas maduras sentirem que podem viajar, os lugares que elas podem e devem curtir, a forma como devem fazer isso. O que você, e eu sei que você está à frente hoje de uma grande revista sobre turismo, né, que chama Agente Urgente. Lara, por gentileza. Aliás, lindíssima. As edições são sempre muito bonitas, né? E eu acho interessante que na atual, no atual momento que nós vivemos, né, tudo pela internet, tudo virtual, ou pelo menos 99%, você resiste com a tua revista, com diagramação fantástica. As capas, então, parecem quadros, né? Uma capa mais Fotos linda que a outra. fantásticas, né? Fotos Inclusive do nosso fantásticas, Castelano, né? como essa aí que você mostrou, do Di Castellano. E as matérias que você também, eu sei que você ama fazer esse tipo de coisa, e você cuida como um filho, assim, maravilhoso, né? Cada matéria feita com São carinho. 133 filhotes já É. impressos. Olha só que loucura. Então, eu acho admirável isso, justamente por estarmos nesse período que tudo é virtual, você mantém essa revista, que tem um público, né, um nicho específico, a gente sabe disso, mas, olha, parabéns, viu? E do mesmo jeito que você coloca tudo ali, dessa forma tão carinhosa, né, nas matérias e dos lugares que você conheceu, ou alguns que talvez você não tenha conhecido, mas você sabe que seriam boas dicas, né? A gente queria ouvir de você algumas coisas nesse sentido, assim, sabe? Porque realmente você está de parabéns. É uma revista fantástica, muito bonita, bem feita e traz muitas informações. Mas como ela é direcionada a esse nicho, para o nosso espectador, para o nosso ouvinte, seria legal você, sei lá, de repente dar algumas dicas nesse sentido. O que você acha? Bom, a revista realmente é difícil de fazer, né? Hoje o papel, seja jornal, revista, impresso é muito complicado, porque o papel é caro, a qualidade no turismo, por exemplo, essa revista, quando comecei a fazer, não era minha, a entidade, a BAV, a quem eu tenho um respeito imenso, uma entidade muito séria aqui do Paraná, quando a Maria Helena Carnet, que era a presidente da BAV na época, me convidou para fazer a revista, eu aceitei, mas para fazer ela um pouquinho diferente do que era, porque ela era preto e branco. E você não pode falar em turismo sem cores. É verdade. Você pega o chocolate Cri, por exemplo, você vê a embalagem do Cri e dá água na boca só pela embalagem. Você pega a embalagem do Que Bom, o sorvete Que Bom te dá uma água na boca com aquele papel. Então, o visual é muito importante. E o turismo tem que ser visual. Hoje, Zeiva, eu acho que nós chegamos a essa qualidade, porque aos poucos, você começa a ver qual a gráfica ideal, qual é o fotógrafo. Eu, por exemplo, tenho a sorte, o privilégio de ter o Daniel Castellano fazendo as capas da revista, que o cara é muito bom. Fantástico. Então, sabe, é uma série de coisas. Só que o papel continua, apesar desse boom digital que existe, eu acho fantástico, nunca você vai perder o material físico. A revista física, o jornal físico, é muito gostoso. Eu vou constantemente no Rio, eu moro aqui no Rio praticamente. E eu chego no Rio, a primeira coisa minha é folhear o Globo, porque aqui não vem o Globo. Então é bom você folhear o papel. E cada vez a gente tem menos jornais muito físicos. menos, né? Exatamente, mas não vai acabar. Eu me lembro, Paulo, quando começou a TV, todo mundo dizia, vai acabar o rádio. Acabou. O rádio você vai ser... Depois veio a internet, Depois agora veio que não, o rádio vai pro buraco. Não, e agora Ele acabou cresceu. com a TV. Quando veio a internet, não acaba a TV. Vai se ajustando. E a revista, Zé, é a mesma coisa. Ela se ajusta
dentro de um nicho que eu acho interessante, que é o turismo. O turismo é muito forte e a gente direciona para um público-alvo específico. E o Paulo sabe bem disso. Quando a gente está nesses grandes eventos, a gente não distribui para todas as pessoas, porque tem muita gente que pega e joga embaixo da escada. Então, a gente coloca na mão daquela pessoa que vai ler. Uhum. E além da distribuição nos eventos, a gente direciona aqui para autoridades, para o trade do turismo de um modo geral, assim, né? Para associações, para hotéis, hotelaria, para aeroporto, etc. Então, ela tem esse bom aceite em função disso, que a gente faz com muito carinho também. Uhum. É bom lembrar o site, né? Quem não pode ter a oportunidade de ver a revista física, que é realmente uma maravilha, www.agenteurgente.com, sem o BR. Com BR. Tem o br.com.br, né? agenteurgente.com.br. É bem interessante mesmo, tem muita plástica. O Sidney, o nosso Maito, nosso diagramador da revista Agente Urgente, é um talento incomensurável e até uma pergunta de tom jornalístico, de jornalista para jornalista, Edson. O que faz a matéria na revista? A foto ou o texto? O que deve preponderar? Claro que os dois, né? Evidentemente que são os dois. Mas se você perguntar o que é que você deve destacar, eu, apesar de ser de texto, eu digo foto. Foto. A foto chama atenção em primeiro lugar. E olha, né? eu vou dizer um troço para você e para o Paulo. Eu, quando comecei a fazer a cobertura para a Gazeta, foram 20 anos de 7 Olimpíadas, várias Copas do Mundo e tal. E, no começo, a primeira Olimpíada não foi fotógrafo. Na primeira Copa do Mundo não foi fotógrafo. Na segunda Olimpíada, que foi fotógrafo, por exigência minha, eu comecei a conhecer o que é fotografia e a conhecer o talento e dar valor ao talento do fotógrafo. Olha, eu convivi com Albari, com o Jonathan, com o Socó, com o Castelano, foram tantos, mas tantos jornalistas, com o Valtenci, foram tantos talentosos fotógrafos que, às vezes, a gente não tinha matéria, uma foto deles acabava sendo capa do Globo, da Folha de São Paulo, porque quando se manda lá de fora, isso aconteceu. O Rodolfo, por exemplo, pegou uma foto do Roberto Carlos saindo com o olho instalado quando o Brasil foi derrotado e eliminado pela Alemanha, pela França na Alemanha, que aquilo foi capa, sabe? Daí você compra, os jornais compram, né? Então, Paulo, respondendo, fotografia é mais que texto. Evidentemente, você tem que chamar atenção pela foto e aí sim o texto enxuto, direto, bem trabalhado, que fale o mínimo necessário, sem rodeios, completa. E eu tive a felicidade hoje de ter os bons fotógrafos e os excelentes repórteres de texto. Eu dou aquela a pincelada final, mas eles são corpo e alma da revista. Você sabe, eu fico pensando assim, o que seria bem interessante, pelos lugares que você passou, você teria como nos passar, por exemplo, os países melhores que você conheceu quanto à acessibilidade, tanto para pessoas cadeirantes e tal, como para as pessoas idosas, né? Pessoas que usam bengala ou, né? Essa acessibilidade, você lembra assim de países que te marcaram nesse sentido? Marcou, claro que o país, quanto mais adiantado, ele tem mais facilidade, ele facilita mais, as coisas são de acordo, né? Mas me lembra um fato, Zeiva, que na Olimpíada da Grécia, aliás, na Olimpíada do Rio de Janeiro, um pouquinho antes, teve um evento no Museu do Amanhã e o Lars Grael, aquele atleta brasileiro que perdeu uma perna, mega atleta, ele foi secretário de
secretário de Esportes em São Paulo. E aí ele deu um exemplo antes da Olimpíada do Rio, porque ele queria alertar às autoridades brasileiras aquilo que o estrangeiro gostaria de ter aqui. E aí ele levantou isso que para mim foi muito apropriado. Ele disse, olha, quando eu era secretário de esporte em São Paulo, a minha secretaria não tinha rampa para cadeirante. E ele, secretário, não tinha uma perna. E precisava de acessibilidade para entrar e para sair. Ele disse, eu levei 2 meses para conseguir, eu, como secretário, em São Paulo, fazer a rampa para a cadeirante subir. Não era só para mim, ele dizia, era para qualquer um que viesse ali. Daí ele disse, mas em contrapartida, quando eu estava na Olimpíada da Grécia, eu queria subir para ver lá em cima o Panteão e me facilitaram com um elevador, porque eu disse, mas como é que eu vou subir? Daí eles tinham um elevador especificamente para o deficiente físico. Então resolveu. Então ele disse, veja, o que vocês podem fazer aqui no Rio que não tem. Pense na frente, que vocês podem resolver problemas que aqui a gente tem a maior dificuldade, como aconteceu comigo sendo secretário de São Paulo, secretário da minha área de esporte em São Paulo. Então você via, assim, e depois o seguinte, Zé, começou a ser facilitado e a evolução partiu quando começaram a fazer a Paralimpíada. Então, a Olimpíada foi um avanço extraordinário para a humanidade, eu diria, porque você colocou na tela, para todo mundo ver, atletas com todos os tipos de deficiência. E isso forçou os países a facilitar. Então, mesmo países que não eram de primeiro mundo, vou dar um exemplo aqui, a Copa do Mundo, claro, a Copa do Mundo não tem futebol para deficiente. Mas na África do Sul, por exemplo, eu vi um avanço muito grande, mas em função de Olimpíada de outros países. E assim foi. Né? Na China, então, a Olimpíada de Pequim foi uma covardia em termos assim de precisão, de antecipar as coisas que depois você via acontecer num outro país. Então, eu diria que a melhor Olimpíada de todas, para mim, em termos técnicos, foi a de Barcelona, de 92, que foi fantástico. Mesmo? Foi fantástica porque, pelo clima, sabe, a Espanha é um país alegre, um país receptivo, tanto é que é o segundo país do mundo que mais recebe turistas, então tudo aquilo facilitou. Se você perguntar qual a pior, aquela onde é a sede da Coca-Cola, Atlanta. Eu não votaria lá. É mesmo? Tão ruim que teve... vulnerável em que aspecto, Atlanta? Até de segurança. Porque você veja, na Praça Central ali, teve uma explosão de uma bomba que matou 3 ou 4 pessoas no centro durante as Olimpíadas. E isso Estados Unidos. Né? Então, tem o seu lado bom, mas nem todo o país avançado tem a melhor estrutura, porque também você tem que ser muito receptivo. Não é apenas construções excepcionais, estádios maravilhosos, o receptivo é muito importante. Com certeza. Aqui no nosso podcast, Velho Pode Tudo, nós estamos conversando, batendo um papo agradável com o jornalista, nosso querido amigo, Edson Militão, um dos mais tradicionais jornalistas da área do turismo em todo o Brasil, um orgulho para nós. O nosso podcast trabalha em cooperação direta com o Cristal Podcast. Legal recomendar as pessoas, esse ambiente maravilhoso, num shopping super agradável e a qualidade, né? As pessoas podem perfeitamente fazer uma visita no Cristal Podcast e passar a fazer como a gente, bater um papo agradável, cada um com o seu assunto, cada um dentro da sua praia. Eu passo a bola para você. Aproveitando também. Depois eu tenho um gancho de uma coisinha que o Militão falou,
e que me vai motivar uma pergunta que eu julgo interessante para as pessoas que nos acompanham, minha querida Zeiva Buchmann. Eu só queria aproveitar para dizer para você dar o seu like, compartilhar se você gostou, nos seguir nas redes sociais também, e é isso. E pode interagir com a gente, como já falei em outros, dando sua opinião, sugerindo assuntos, aquilo que você quiser saber mais, que a gente está aberto para isso também, ok? Eu sempre gostei. Siga lá. Obrigado. Eu sempre gostei. Fosse para Estocolmo, na Suécia, transmitiu um jogo comemorativo aos 30 anos da conquista da Copa de 58 pelo Brasil, no Rosunda Stadium, né? Rosunda Stadium, ou ir a Campo Largo, ver uma partida de futebol amador, porque os primos do Dirceu Greser, o Pedroca e o Neneca Pedroca e não é o Nené, o Neno jogavam lá. E eu gostava de ir antes para Campo Largo, para almoçar na cidade, de conhecer o clima, o ambiente do lugar que se visita. Você, durante 20 anos, girou aí por 80 países. Eu imagino o número de cidades, se você multiplicar, quantas cidades você conheceu, nos países mais, noutros menos, mas você fazia esse trabalho de divulgação do esporte brasileiro, com muito carinho para os atletas paranaenses também, né? Tanto em Copa do Mundo como em Olimpíada, Pan-Americano e assim por diante. Você tinha um hábito também, quando organizava o trabalho da equipe da Gazeta do Povo, muita saudade do Dr. Francisco Cunha Pereira, que foi um grande empresário, um grande jornalista, um grande paranaense, um empreendedor maravilhoso. Mas você tinha o hábito de chegar antes para organizar e já ir sentindo os ambientes, tendo experiências lá fora sempre, Edson. Paulo, no início, né, antes de fazer esse trabalho com a Gazeta, eu havia viajado muito. Você sabe disso, né? A gente foi com rádio, com jornal, TV, e as deficiências, aquilo que a gente gostaria de ter e não tinha, eu disse, é isso que eu tenho que fazer, porque daí eu fui o encarregado da logística. Então, ao mesmo tempo em que eu era o responsável pela equipe, onde eu era o colunista, eu também era o organizador. E como organizador, eu cheguei a ser assim, uma espécie de agente de viagem, né? Indiretamente. Mas daí, Zeiva, é que você diz, o que é que o profissional que vai trabalhar, onde eu estava inserido, mas o que é que o fotógrafo, o que é que o Albari, o que é o Rodolfo, o que o Castelano vai querer, o Rodrigo, o Sandro, o pessoal que ia para de texto, o Célio Martins. Aí você tem que estar perto do estádio, ou pelo menos estar num trânsito bom para o estádio, você tem que ter uma noção de distância do centro de imprensa, que é muito fundamental. Então, aí eu ia sempre um ano antes, eu via a localização melhor possível, como é que eu vou alugar o carro, aonde que vamos ficar, vamos alugar uma casa, um apartamento. A logística toda ficava com você. Toda. Então, eu procurava facilitar até onde ao máximo. O pessoal vai fazer as refeições, próximo tem, em casa, fora, tal, né? Enfim, e tudo isso, a cada Copa, a cada Olimpíada, eu ia antes, preparava tudo, fazendo aquela, mais ou menos como, digamos, a CBF faz. O Brasil vai fazer a Copa do Mundo, e leva uma equipe antes para ver onde que vai ficar concentrado, qual é o clima ali, enfim. Isso é fundamental para uma grande seleção. Por que não é para uma grande seleção de jornalistas que nós tínhamos? Então, isso facilitava o trabalho, porque eu vivi um pouquinho antes e as dificuldades que a gente teve na época sozinho, eu disse, não vou passar para os meus companheiros. E eu acho que deu certo. Até pegando esse gancho, você acha assim, para as pessoas que pretendem, digamos, vou usar o exemplo, vai para a Europa. Você acha que a pessoa é melhor chegar e checar todos os lugares que ela pretende visitar, ver a acessibilidade de todos esses lugares, no caso de haver necessidade,
e já fazer toda uma pesquisa sobre tudo isso, parte de alimentação, os passeios, quanto vai gastar, já dar uma mensurada assim de quanto ela gastaria para visitar cada cidade, porque uma vez que você já fazia toda essa logística, eu acho que você é o cara para falar como a pessoa deve fazer quando ela tiver interesse em visitar determinado país. Se veja, hoje a gente vive a era da Airbnb, né? Então, na minha época, você ia na cega. Aliás, as primeiras viagens que eu fui, a gente mandava cartão postal. Imagine, porque ninguém sabia, né? Aqui o cartão postal de Roma, me lembro a primeira viagem. Eu fui para a Inglaterra, mas passando por Roma. Fui pela Itália. Passei, vou mandar cartão postal. Até hoje a gente tem. Imagine, mas na época você não sabia o que era, sei lá... O que ia enfrentar pela frente, né? Não, eu vou mandar aqui do Coliseu. Coliseu. Imagine hoje, né? Então, Zeiva, entrando no mérito da tua pergunta, claro que antigamente você tinha essa dificuldade. Hoje, com a facilidade que você pega o celular aqui, vê, levanta. Mas mesmo assim, eu vejo muita gente errar, que pega o apartamento que eu vou alugar lá sei lá, no Marais, no bairro do Marais, em Paris. Esse apartamento tem 50 metros quadrados, está excelente aqui e tal. É muito bonitinho ali, na prática não. Então, olha, não basta também isso. Eu acho que o ideal é você ter alguém que cheque. Ou pegar, como você vai médico, você não vai no primeiro médico e manda operar. Vai no primeiro médico, mas consulta o segundo e o terceiro. Porque eu já entrei... Hoje, quando você viaja, eu sempre digo, primeira viagem que você faz, cidade que você não conhece, faça um tour. Aquela do turistão. Maquininha na Pega mão. o ônibus vermelhinho. Pega o vermelhinho, tal, dá a volta, tal, cidade, tal. Vai nos pontos principais, mata. Eu digo sempre, eu jamais iria 2 vezes na Torre Eiffel, jamais iria 2 vezes no Pão de Açúcar. Vai uma vez e não volte nunca mais. É isso que eu penso, sabia, Edson? Porque ficar voltando num lugar assim, tudo bem, de repente um lugar ou outro você voltar uma segunda vez porque você quis fazer outras coisas. Tal, né? Mas eu também penso assim. Não. Você tem tantas outras coisas. Então, eu acho que essa checagem é muito importante. E já que vai gastar, já gasta em coisa nova também. Eu voltei agora, faz pouco tempo, agora no final, eu tive uma ida de navio aí para Buenos Aires. Cheguei em Buenos Aires, poxa, que eu fui acho que umas 8, 9 vezes. Você não tem nada que fazer. E olha, Buenos Aires, uma baita de uma cidade. Não volte. Se eu pudesse, tango, né? não volte tanto também. Volte lá uma vez porque você gostou. Tá? Mas o mundo é muito grande, são 204 países. Vai em outro. Você sabe que é isso que eu penso. E quando eu vejo umas pessoas voltando a muitos lugares, Como assim, eu, volta, de vez em volta, quando, volta. Chamonix. Emmental suíço. Não, eu sempre acho engraçado lembrar disso, porque a gente fez uma viagem, nós fizemos mais de 2.000 quilômetros de carro pela Europa e conhecendo lugares, assim, pingadinho. Sim. Então tá, mas eram lugares pequenininhos, não tinha realmente muito o que fazer. Então a gente via a praça, né? Se tinha praia, a gente ia ali, Sim. via a praia. Um monumento, uma torre, tirava uma foto. Foi fazendo, foi cansativo. Mas valeu a pena. Lugares pequenininhos. Vamos fazer um teste de memória com o Di, nosso Edson Melhor Militão. não, hein? Você consegue relacionar... Essa é mole. Você consegue relacionar... Não faz isso, pô. 10 cidades emblemáticas. Tem gente que não gosta dessa expressão. Eu acho fantástica, emblemática. 10 Eu já te ajudo. Nova York, Paris, Roma... Já falei, 30%. Londres. Se botar Londres... Não, eu começo com Paris. Né? Primeira para mim, é indiscutível. Agora, se perguntar lugares que eu voltaria, o primeiro lugar, se dissesse, olha, a última coisa que você vai fazer, tua vida acaba daqui um mês, você tem 25 dias para... Eu voltaria, sabe para onde? Vamos isolar. Eu voltaria para a Polinésia Francesa. Olha, porque você veja, Paulo, isso falia, né? Paris, Nova York e tal, Londres, tudo bem. Você sempre vai ter outros lugares que você foi. Jamais você vai em todos os lugares que você tenha ido
numa vida, porque são cidades tão espetaculares. Mas tem lugares assim que são maravilhosos. A Polinésia Francesa, aquelas ilhas de Roarine, Moorea, aquilo é o paraíso. É o paraíso. Se existe o paraíso Se na existe Terra. o paraíso. E você ficar ainda naqueles bangalôs assim, com só você. Com aquela Olhando. cor da água, que é uma pintura, né? Sem ninguém ao seu lado, não tem vizinho. Você Nossa. levanta a hora que quer. Aquilo é o paraíso. Agora, claro, de cidades grandes, são essas que você citou, lógico. Aprecia, gosta de Veneza? Olha, eu fui uma vez. Lá, ou não? Não, eu acho que Veneza já foi romântica. Hoje foi aquela época do cinema italiano, nos anos 60, que estava pulsando, ficava aquela coisa romântica de Veneza e tal. Eu também fui uma vez. Para mim, eu não voltaria. Você não conheceu a Escandinávia? Sim, vários países. Gosto demais da Suécia. Eu tinha, Paulo, uma obsessão por Estocolmo, porque eu acompanhei muito no rádio a Copa de 58. Então, quando Edson Leite e Pedro Luiz falavam aqui em Estocolmo, Estádio Nia Ullevi de Gotemburgo, então a Suécia para mim era um negócio. Eu gosto muito. Oslo também estive em Noruega. Amsterdã, mas mais a Suécia. Para mim me fascinou sempre mais a Suécia. Aliás, daí eu fui agora depois da Olimpíada de Londres de 2012, o Brasil jogou na Suécia e foi a última partida no estádio, aquele estádio que o Brasil foi campeão do mundo. Aí eles desmancharam o estádio e o Brasil fez a final contra a Suécia, claro, antes de desmanchar o estádio. E a gente Espero que sim. acompanha esse jogo. E lá estava o Pelé, o Zito, o Mazzola, o Pepe Só gente ruim, e né? o filho do Garrincha. E eu conheci o filho do Garrincha, por isso que é o bom, viagem é bom nisso. De repente está ali, está aqui, é esse rapaz, filho do Garrincha. Um filho que o Garrincha teve durante a Copa do Mundo, fora de casamento, Lá naturalmente, na Suécia. E o rapaz ali, sabe? E ele era, claro, foi com a mãe do menino é sueca, e o menino nasceu na Suécia, mora até hoje, estava ali junto com a gente. Então são coisas que aparecem, e claro, eu pensei essa para fazer uma especial com o filho da Garrincha. Então, essas coisas, Paulo, que você às vezes está na hora certa, no lugar certo, e isso, felizmente, eu tive muita sorte durante essas vivências de pegar momentos, roubando a tua, emblemáticos. Eu quero fazer só mais um gancho. Eu falei de alguns locais, né? Citei Veneza, falamos da Escandinávia, falamos de lugares bacanas mesmo na Europa, os pontos turísticos mais visitados e mais aclamados do mundo. Agora, as suas experiências no Oriente, como foram essas experiências? Você fez Japão, fez Coreia, onde mais você esteve? Eu só não estive na Coreia do Norte. Bom, lá não tinha Pode como. entrar, depois não sai também. Ou se entrar, não sai. É. Mas foi incrível. O Japão acho que foram umas 3 ou 4 vezes. A Copa do Japão foi muito bacana. E na Copa do Japão, Paulo, porque foi Japão e Coreia, foi a cobertura mais difícil. Porque eu era encarregado da logística. Estava eu, o Socó, o Marcos Vinícius, o Rodrigo e o Edson Silva, meu xará, que é cinegrafista hoje da TV Educativa, TV Turismo. Ele e o Socó de fotógrafos, eu, o Rodrigo e o Marcos Vinícius de texto. Olha, para você fazer 7 jogos do Brasil. O Brasil, nessa Copa, teve 7 partidas. Ganhou as 7, foi pentacampeão do mundo. Mas para você fazer 7 jogos em 7 cidades diferentes, não repetiu nenhuma cidade, sem previsão da próxima, porque as 3 primeiras sim, né? Você já sai daqui sabendo, mas as outras não. Então a logística minha, e eu era encarregado de 4, eu e mais 4,
como é que faz? Tem que sair tudo redondinho. Terminou um jogo aqui, está classificado, pode jogar na ilha de Jeju ou pode jogar lá em Kobe, no Japão. Facilidade, né? Falar um Aí, dialeto lá da ilha. Aí eu contratei, e era uma coisa que a gente fazia sempre. Facilita muito, Zeiva, onde você vai, você ter alguém do local. E eu tinha um tradutor coreano que morou 17 anos em São Paulo. Ele tinha 34 anos, 17 anos ele estava lá, na Coreia. Pagava $100 por dia para ele e ele levava a gente em tudo. E quando queria uma reportagem especial sobre carne de cachorro, por exemplo, não, mas Dá lá licença, eu sei que você gosta tanto do cãozinho, todos nós gostamos, mas lá eram cachorros para abate mesmo, que eu acho um absurdo. Mas era a curiosidade. Então a nossa pauta era essa, o cara ia lá e traduzia. Aí chegou um jogo, Paulo, Brasil e China. O jogo era numa ilha chamada de Jeju. E essa ilha de Jeju... Essa ilha, Jeju, é muito famosa. Que é a ilha, era o jogo onde nós não tínhamos nada. Porque poderia ou não o Brasil jogar ali. Eu, aqui no Brasil, havia deixado, dentro da minha pré-logística, como é que se diz? Uma pré-reserva num hotel. Sim. O segundo melhor hotel de lá. O melhor hotel era da seleção brasileira. Só que quando nós fomos, o hotel estava lotado. E nós fomos com o nosso coreaninho, saímos nós 4 e vamos aonde? O hotel está lotado. Aí ele conseguiu com um amigo dele, na religião dele, que a gente ficasse na casa de um coreano, na ilha de Jeju. Ele era de uma religião evangélica, alguma coisa assim, mas tudo bem. O cara era tão bacana que a gente dormiu na casa deles, com todo o costume. O pessoal... Mas no segundo dia a gente mais tinha um edredom no chão só, né? só no chão. Aí dormimos ali, eu disse, não, eu vou para esse hotel. A gente Então vai essa conseguir. tua dor nas costas vem de lá, de ter que comer na mesinha baixa, de cócoras. O me curava lá, né? Porque eles curam tudo também. Escrever no computador, na coxa aqui, em cima do corpo. Aí a gente chegou no hotel e eu falei, né, se eu tenho uma pré-reserva e tal. Daí ele disse, não, tá lotado. Aí o coreano disse, não, então vamos voltar? E ele falava assim, então vamos voltar daqui, porque se não deu, não deu. Aqui não é igual no Brasil que... Eu disse, tem um jeitinho brasileiro. Tem um jeitinho brasileiro. Eu disse, não, senhor, vai ter que dar sim. Eu quero falar com... Eu sou brasileiro e vou dar o jeitinho. Eu, para falar em coreano ou inglês com o gerente do hotel. Quero falar com o gerente do hotel. Não, mas não vai dar. Disse, vai dar sim. Aí eu fui falar com o gerente do hotel, mostrei a cópia do telex que eu tinha, sei lá, na época acho que era fax, do fax que eu tinha. Aí o cara viu e disse, não, mas está tudo lotado. Eu disse, não, sempre tem uma reserva técnica. Isso eu aprendi há muito tempo. Não tem essa de você vai chegar num voo, não dá para lotar, dá. Sempre tem a reserva técnica. Numa emergência, num falecimento de uma pessoa, num caso de doença grave, ou uma celebridade chega, existe a reserva técnica no hotel, assim como não tem no avião. Eu disse, tem sim, e há uma reserva técnica aqui para o Pelé. Se o Pelé chegar aqui, ele vai dormir aonde? Daí ele disse, mas Pelé não vem. Eu disse, então nós vamos ficar nessa. No quarto do Pelé. Ficamos no quarto do Pelé. Então essa foi... Daí foi uma baita de uma suíte, ficamos todos, nós, éramos 5, na suíte que era do Pelé. Então, isso que eu digo, não há bola perdida. E você tem que ter, aí, Zeiva, aquilo que você perguntou há pouco, como é que você faz? Tenha um informante, tenha um amigo. Se não tiver um amigo, pega um amigo do amigo do amigo que informe quem naquela cidade pode te dar dica. Essa é a melhor coisa que tem. Todas as viagens que eu fiz, eu tinha um cara lá que facilitava. Na dúvida como essa, né, a gente teve... Abria caminhos. Claro, e a gente teve vários. O duro é só para complementar, porque aí seria um guia, né? E guia sempre encarece uma viagem. Porque... no caso...
né? A gente sabe, guia é mais bom, caro que o intérprete, mas né? encarece. Não, lógico, não seria, por exemplo, uma pessoa vai para uma semana pegar um guia, não precisa. Mas eu dei o exemplo do guia, mas que você tem alguém conhecido Não, lá. se tiver alguém conhecido, que com te certeza. informe. Exato. Será que esse apartamento que está dizendo que é ali no Saint-Germain-des-Prés, mas é ali mesmo, é bem localizado, é perto do Louvre, é ou não é? Mas aquela ruazinha não é uma ruazinha meio suspeita. A pessoa diz, não, pode ir que está tranquilo. Você, sabe, alivia. Eu acho que a informação de quem é do local, ou que alguém que já esteve, é mais importante do que você pegar 1000 informações aqui no celular, nas fotos, que muitas vezes Inclusive não corresponde. foto de quarto de hotel, né? Meu Deus, Nossa. como dá a diferença. O ângulo da fotografia, quando você vê, nossa, o quarto é bom, é grande, você chega lá, abriu a mala, Na acabou o internet, espaço. inclusive nesse período de Tudo é lindo, maravilhoso, de verão, né? O ângulo que eu preciso. né? Camboriú, Rio de Janeiro e etc. Aí Bahia, Nordeste. Se você não tomar cuidado, o cara faz uma foto de um apartamento chique, Sim. bacana, ou simula que é um hotel, Já bota teve uma isso. plaquinha, faz uma edição, lá, uma montagem, eu ponho o nome de um pseudo-hotel, pega um dinheiro adiantado e... Não, e tudo não vira existe, golpe, né? Tudo Vira vira golpe. E com a tem que IA tomar agora, cuidado. com essa inteligência Nossa, artificial, piorou. você não precisa nem fazer essa A montagem. velha história, né? Tem que checar tudo em turismo, né? É. Ainda mais Principalmente quando une o turismo nisso, de locação, né? uma ação jornalística, onde o intérprete tem a figura de ajudar a garimpar situações do cotidiano onde você está, né? E aí, só, desculpe, fazendo um favor. adendo. Você é o convidado, a gente que está se metendo Não, aqui. obrigado. Aí entra o tal do agente de viagem. Porque chegou uma época que o pessoal dizia, não precisa mais de agente de viagem. Eu tenho tudo, eu sei tudo. Eu vou lá na internet, busco. Precisa sim. Jamais o agente de viagem vai acabar. Porque o agente de viagem é aquele cara que dá o plus. É exatamente isso que a gente está conversando, Zé. É aquele cara que diz, olha, bacana, você viu na internet? Só que ele tem experiência, ele já foi. Até porque ele já foi e outra, ele conhece todos os guias lá também. Isso, exatamente. Ele já viu o que presta, o que não presta, E por se ele não pura foi, Zeiva, experiência. se ele não foi, ele pega, se conecta com uma agência que é parceira dele lá, a agência diz, olha, isso aqui é legal ou não, sabe? Então, muita gente, e você vive isso, Paulo, no dia a dia, aqui no mundo do turismo, na tua secretaria, a importância do agente de viagem, mas é fundamental para a viagem. Ah, não, vou pagar um pouquinho mais, ele vai ganhar a comissão dele. Deixa, a comissão dele é justa. E outra coisa, não é você que paga a comissão, é o hotel que ele traz para você que vai pagar para ele. Então, eu acho que o agente de viagem é fundamental para te dar esse plus. Para a gente não entrar em furada, né? Principalmente. Ninguém pode entrar em furada. tem que Até tomar porque cuidado. você está fora do teu país, numa língua diferente, Então. não conhece os costumes, né? Isso tem que se tomar muito cuidado. Eu, na África do Sul, para a Copa, eu fui, como sempre vou um ano antes, e fui lá e peguei um agente de viagem. E a mulher foi comigo mostrar vários apartamentos para mim escolher. Eu podia eu mesmo, não, eu paguei para ela, sei lá, $50. Poderia economizar $50. Por quê? No final, eu peguei uma casa maravilhosa, extremamente bem colocada, graças a ela que foi comigo almoçar num determinado restaurante que era de um português que acabou me alugando a casa, sabe? Então, o barato às vezes sai caro e o caro às vezes sai muito em conta. Nada contra, verdade. porque é uma alternativa mais do que nunca potencial e já muito utilizada. Airbnb. Você está na sua cidade, nós estamos em Curitiba, nós três. Se alguém... Recentemente eu tive uma pergunta de um primo. Eu estou vendo um apartamento maravilhoso na rua Riachuelo, perto do Teatro Guaíra, tal. O professor Jacó, recentemente, você também, lembra? Você Sim. também falou, disse, professora, melhor é isso aqui. Sim. Agora, recentemente. A gente tem essa facilidade. Então, o agente de viagem, ele vive muitas experiências, porque ele viaja muito, ou viajou muito, segue viajando. E já vendeu muita viagem já vendeu também, muito. e já tem o feedback ele de tem quem a prática, foi. Ele tem a prática de saber que aquela localização
é mais ou menos, ou ela é excelente, é boa, às vezes paga um pouco mais caro por uma diferença de 30, 40, 50, até $100, mas se fica num lugar E outra, seguro, acaba agradável, economizando né? em transporte também. Além Tem muito disso, disso, exato, né? as distâncias Porque também, fora a gente paga muito caro. Eu quero né? colocar na pauta agora E um velho pode xará tudo. de Edson Velho Militão. pode tudo. Velho pode tudo. Um xará de Edson Militão. Sabe quem é o xará? O mais famoso e o mais querido, Edson Arantes do Nascimento. Como é que foram seus contatos com o Pelé, especialmente fora do Brasil? Você teve muito contato com o Pelé, conseguiu conversar com o Pelé em diversas ocasiões. O que vem assim à tua memória, de imediato? Eu suspeito de falar porque o Pelé foi uma pessoa tão emblemática, ele foi tão carismático, ele foi uma pessoa, é um ponto fora da curva. Aí todo mundo vai querer pegar o pelo no ovo, procurar o pelo no ovo, vai dizer, mas ele não foi tão legal assim com a filha. Poxa, se você for buscar na vida do Buda, você vai encontrar alguma coisa. Pessoal, vamos ver o lado... O Pelé, eu jamais vi o Pelé deixar de dar um cumprimento numa criança. O que ele faz em Curitiba pelo Pequeno Príncipe, cara, ninguém fala disso. Agora, no dia a dia, eu tive vários contatos com ele. Um dos últimos foi no aeroporto de Frankfurt, na sala VIP. Eu estava na sala VIP, o Pelé veio ali, conversou comigo. Aí ficamos conversando um tempo assim enorme, numa boa, sabe, naquele encontro assim casual que você tem. Vou dizer que sou amigo do Pelé, que era amigo do Pelé? Não, claro que não. Mas ele atendia tão bem que você se sentia amigo dele. Você se sentia amigo. Ele, tudo bem e tal. Agora, teve na Copa de 98, o Brasil eliminou a Holanda nos pênaltis lá em Marsella. Daí terminou o jogo e o Pelé deveria ter vindo ao estádio para ser anunciado um pouquinho antes, não veio, atrasou o voo, alguma coisa. Quando eu saí do estádio, tinha um monte de gente ali ao lado de um carro, o Pelé estava dentro desse carro. Aí ele baixou o vidro assim e eu quis perguntar para ele por que ele não veio. O cumprimento com o Pelé, assim que ele botou a mão para fora, sabe? Aí ele transmite uma energia. Daí ele disse assim, não vi, todo mundo está dizendo que eu desprezei e tal, mas houve um problema do voo que deu um atraso e tal, foi impossível. Mas a gentileza dele abaixar o vidro para explicar um assunto. Imagine o Neymar, num lance desse, ele não quer nem saber. Então, ele foi uma pessoa assim, especial em todos os sentidos, porque ele estava acima da média, não como jogador de futebol. Ele não, quando dizem foi o maior jogador de futebol, eu digo não, o maior jogador de futebol pode ter sido o Garrincha, pode ter sido o Maradona, ou talvez o Messi. Não foi o Pelé. O Pelé foi o maior atleta, porque ele foi considerado o atleta. Então, a prateleira... Século, né? A prateleira dele é outra. Ele não fica na prateleira do jogador de futebol, ele fica de todos os esportes, onde ele bateu Muhammad Ali, bateu Magic Johnson, bateu todos, né? o Bolt, enfim, foi o atleta do século. Então ele está acima de qualquer comparação. E como pessoa, ele foi fantástico, assim, dentro da possibilidade, porque é muito difícil você lidar com você sendo celebridade, você lidar no teu dia a dia. Ele tinha a humildade de cumprimentar, conversar com todo mundo em qualquer ocasião, sabe? E não era para badalar, para ser gentil, não. É que ele sentia... Isso era dele, né? Era dele, era uma coisa própria, sabe? Pouca gente que conviveu com o Pelé enaltece esse lado dele, fala muito dele como jogador de futebol. Eu acho que esse lado é muito mais, porque ele é uma celebridade. O entrevistado é o nosso querido Di Militão. Eu tive um episódio assim fantástico com o Pelé. Indo para o Nordeste, Pelé entrou no voo para ir para Itaparica, ilha de Itaparica, em Salvador, e ele estava com o Saad na época, que era empresário dele e tal, e eu, dentro do avião, com o meu gravador, ia transmitir um jogo do Coxa lá para Recife ou Fortaleza,
Pelé estava dormindo, falei com o Saad. Pelé olhou assim com o rabinho do olho, estava cansado. O Saad disse, olha, desça junto com ele. Ele topou, desci com o Pelé numa escala, gravou a entrevista, nunca fui tão fotografado e nunca vi essas fotos lá dos jornais baianos. Então, a humildade, cada um que conviveu de alguma maneira, mesmo que pouco com o Pelé, sabia que ele era não só o atleta do século, mas para o Brasil, para o turismo, que é o nosso tema talvez principal aqui, é o tema principal, um embaixador do nosso turismo também, né? É a pessoa mais conhecida no mundo, né? Ele foi a pessoa mais conhecida no mundo. A pessoa. Parava guerras, né? Os caras paravam de guerrear para ver o Pelé. Então, loucura isso, acima né? da média, né? Acima da média. Os piores eventos que você cobriu, assim, então foram Sempre tem, né? Eu acho que foi essa. os emblemáticos? Não emblemáticos. Eu acho que a Olimpíada de Atlanta, porque. Ah, segurança. É uma cidade que não tinha. Não, e não só segurança. É uma cidade que não tinha nada a ver com a Olimpíada. Ela só. Você veja, aí que anda. Aí que entra a tal aí que entra o tal do Vilmetal. Porque você seleciona a cidade 8 anos antes, né, de uma Copa, de uma Olimpíada. E antes dessa Olimpíada de Atlanta, acho que foi em 88, qual vai ser a sede da Olimpíada de 94? Concorria, acho que Atenas, onde seria, né, os primeiros jogos antigos foram em Atenas. Então, seria 100 anos da primeira Olimpíada. Ganhou Atlanta porque era a sede da Coca-Cola. Quer dizer, você tirou uma Olimpíada numa cidade emblemática, que seria Atenas, que seria o centenário, né, da primeira Olimpíada, porque lá era a sede da Coca-Cola. Então, a grana falou mais alto, mas uma cidade que não tinha nada a ver. Nada a ver. Aliás, tem uma coisa boa assim em Atlanta, a casa de Martin Luther King, essa figura extraordinária. Sempre Aquilo tem, valeu, sempre valeu, tem algo valeu pelo positivo. Martin King. O Zeiva, Miami é uma cidade que acolhe muito as pessoas de mais idade. Inclusive, É um muita verdadeiro gente clube se gigante, aposenta, em homenagem à qualidade de vida, ao ar puro, aquelas coisas todas boas da praia. Da Flórida. Vamos tentar arrancar do dia onde que ele viu lugares assim que ele indicaria, de repente, para as Na pessoas Flórida. considerada por muitos melhor idade. A Flórida, né? Aqui no Rio de Janeiro. Aonde eu estou ali em Copacabana, eu saio todo dia ali, só tem velhinho. Eu digo, como é legal Ai, você mas ser o Rio um está jovem tão aqui. violento, né? Mas ali Bom, não, o mundo você está sabe, violento, o mas- mundo está e depende, porque a coisa é pontual. Eu me lembro às vezes que você dizia assim, pô, Beirute e tal. Mas você ia a Beirute e não era, parecia que você chegava lá, no Rio, mais ou menos por aí. O Rio, você vê todo o noticiário todo dia, não desci no aeroporto, tem alguém me A batendo história a que tem carteira. cobra e macaco correndo tem. nas ruas. Claro, mas às vezes é pontual a coisa, não é tanto. Evidente, eu concordo com você, não é aquele Rio, não é aquele Rio de. Poxa, Tempo romano. Dos anos 40, dos 50, anos, 60. eu já diria 60. Dos anos 60 foi Copacabana Palace nasceu em 20 ou depois? 28, né? 28. Mas o 24, né? 20, É na década de 20, né? 3, porque ele fez 100 anos agora. Copacabana não existia no Copacabana, mapa. ele fez 100 anos agora, foi 1923. Foi, aliás, quem trouxe o bairro de Copacabana foi o Copacabana Palace. Desbravou, né? A história é maravilhosa. Ali, Zeiva, a violência no Rio existe, mas ali você tem muitos idosos, então você se sente bem. Por quê? Porque ali é tudo perto. Você tem um supermercado, tem o sapateiro, tem o banco, tem a Casa Na Bahia. Nossa Senhora de Copacabana tem tudo Tem ali, né? tudo. Aquele trechinho ali na Nossa Senhora de Copacabana, você tem tudo. Então, para o idoso, Rio de Janeiro, para quem está no Brasil. Para quem quer ir para fora, assina embaixo, Miami. Por quê? A primeira vez que eu fui em Miami foi em 1969. Quando cheguei em Miami, eu digo, meu Deus do céu, eu sou um bebê Johnson aqui, porque só tinha velhinho, né? Só tinha velhinho. Eu não entendia por quê. Evidente, calor, uma cidade espetacular. Foi a cidade assim que... Ali é política social, né? Não, do me país. fez brilhar o olho. Chego assim, saio daqui, não conhecia pouca coisa.
no Brasil. Andou na Ocean Drive? Nossa Senhora, chegando ali, aquilo, a primeira coisa que me chamou a atenção em Miami, em 69, eu estou olhando naquelas ilhazinhas, né, que tem, no meio daqueles canais, um cara sai de bermuda, entra num aviãozinho da casa dele ali, o aviãozinho desce no canal e ele sai, era um hidroavião. Eu digo, não, para. Deu para mim. Cinema. E na Europa? Algum lugar que você viu assim, um tratamento diferenciado para esse público tão bonito e tão bacana? O idoso... E que pode tudo. Não, o idoso, aonde que ele vai, é na Costa do Sol, ali na Espanha, né? Entre Sevilha e Barcelona, passando por Valência. Aquela Costa do Sol é o bicho para os idosos. Mas o idoso que tem um pouquinho mais de grana, ele vem para Natal, aqui no Brasil. O que o idoso, e eu posso dizer de cadeira, porque já estou nessa faixa, o que você procura? Você não procura luxo, você procura conforto. Uma das melhores coisas hoje para o idoso é navio, porque o navio você tem tudo. O navio você tem, é um hotel ambulante, onde você põe o teu baú, porque o idoso leva um baú, né? Eu levo. Uma malinha de remédios. Uma só para remédio. Já nem digo necessário. O necessário cresceu, né? E ele bota aquelas malas dele na cabine. Não se preocupa com alimentação. Tem 10 restaurantes, tem cassino, tem exato. Tudo que é tipo de música. É o hotel dele teatro. Levando ele para várias cidades sem precisar pegar táxi, sem pegar Uber, sem descer, fechar a mala, abrir mala. E você fica ali o tempo que você contratou. Hoje, o turismo de navio, e aliás agora começou em Paranaguá, é uma coisa espetacular, inclusive no custo-benefício. Se você coloca no papel o valor que se paga só pelas refeições, que são 8, 9, quantos você quiser, porque é 24 horas, você fica, só da refeição você paga a diária que você divide. Por exemplo, você vai, normalmente dá 7 dias, esse navio que faz a costa brasileira ou que vai até Buenos Aires, Punta del Este e Montevidéu, você divide o que você pagou por 7 ou 8, você vê que você gastaria isso só em refeição. Só que ali você tem o hotel, você tem o táxi que você não está gastando, além de você conhecer as cidades. Então, eu acho que o melhor turismo hoje para a terceira idade, ou para a boa idade, ou para melhor idade. Por melhor idade. Tenho minhas questões. Não, eu também tenho minhas dúvidas. Tenho minhas dúvidas. Mas vamos fazer de conta que Não, vamos fazer. Né? Este Edson Militão, grande jornalista de turismo do Paraná e um dos maiores do Brasil. O pessoal pode se inscrever no nosso canal? Deve. Deve, né? Eu acho Estamos que aguardando a sua inscrição. Aciona aí o sininho, dá um like para a gente e nos acompanhe e interaja com a gente através das redes sociais que aparecem também na nossa telinha, Zeiva. Nós aqui com o Cristal Podcast. Vamos Nosso agradecer parceiro, né? hoje a presença do Edson Militão, figura emblemática. Eu gosto do emblemático. Tem gente que não gosta. Tintim. Até a água pulou. Por isso que eu brinco com o emblemático. E de coração mesmo, Edson, obrigada pela tua disposição de vir até aqui. E a gente ficou muito feliz com a tua presença. E vamos encerrando por aqui hoje, mas é isso mesmo. Mais uma canjinha da revista Gente Urgente. Bela revista. Nós falamos rapidinho de ABAV. ABAV, a sigla é Associação Brasileira dos Agentes de Viagem. Tem a entidade nacional, temos aqui no Paraná, em todos os estados do Brasil. E é a única entidade da ABAV, o sistema ABAV, que tem uma revista com essa qualidade, com este padrão. Edson Militão, se não nascesse gente, seria uma bela revista. Eu acho que sim, hein? Inspirado. E de turismo, hein? Esse é Paulo Quiçá Mosman. com esporte. Então é isso, a gente vai ficando por aqui. Agradecemos você que nos ouviu até aqui ou nos assistiu também. Agradecemos ao Edson. E, A Lara. bom, a Larinha a gente nem fala, né? E a plateia ali também não. E é isso. Até o próximo.
Beijo, beijo. Obrigada. Beijos, Valeu. abraços. Obrigado. Obrigado a vocês.